Eu costumava me sentir frustrada por tentar uma prática saudável atrás de outra e não conseguir dar continuidade para nenhuma delas. Se esse também é seu problema, o episódio do podcast de hoje é diretamente para você, do meu coração. Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal do YouTube, bora lá dar uma força para esse canal crescer? E se você está no Spotify, ative as notificações e vem comigo que a gente tem algumas coisas bem legais para dialogar hoje. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Durante muito tempo eu tentei inserir na minha vida uma alimentação saudável, hábitos mais saudáveis, e o que acontecia no geral era parar no meio do caminho. E isso não aconteceu uma ou duas, três vezes, aconteceram zilhões de vezes. Então eu sempre começava uma terapia, parava, começava outra, parava, começava, achava que outra, isso aqui vai dar certo, e não dá. Bem, então o que aconteceu, o resultado disso é que eu fiquei frustrada e achava que esse mundo não é para mim. E olha só que isso não é só, eu tenho certeza, uma coisa que eu senti isoladamente, mas eu percebo que muita gente tem essa sensação de que isso aí não é para mim, ou este ainda não é o meu momento, porque eu não vou largar tal coisa, ou essa coisa, ou a outra coisa, e assim por diante. Ou seja, existem hábitos não saudáveis que a gente está super apegada a esses hábitos, que a gente está muito acostumado com esses hábitos, e que a gente sabe que não vai largar de um dia para a noite. Então, mas mesmo assim a gente tem aquele momento de auto-engano. Que momento é esse de auto-engano? Eu acho que é aquela sensação assim, você chega num tipo de terapia, eu não vou nem dizer qual é, pode até ser um tratamento médico, com um nutricionista também acontece isso, e a pessoa fala pra você assim, você tem que mudar tudo. Você não pode fazer isso, nem 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 isso. E aí você começa, muito bem. E na primeira semana você tá muito empolgada, você tem muito incentivo, você tem muita coisa que você quer buscar, resgatar e assim por diante, então você fica fazendo aquilo ali muito feliz. Depois já vai começando a desempolgar, já vai vindo aquela sensação de ai, pra que mesmo? Será que faz sentido? Será que não faz? Ai, mas eu queria tanto. Para que quero chamar a atenção aqui hoje é que quando a gente coloca a lente do Ayurveda, essa lentinha ensina o seguinte, que a gente não substitui hábitos não saudáveis de forma brusca na vida de ninguém. Que é preciso ter paciência e estratégia. Então, por exemplo, ao invés da gente mudar completamente tudo, a gente pensa em uma pequena mudança que a pessoa realmente consiga fazer. Então imagine o seguinte, quando eu penso um tratamento para alguma pessoa que chega numa consulta de Ayurveda comigo, eu não vou pensar num tratamento geral, tipo num protocolo que é para ela e para todo mundo. Mas eu vou pensar, a partir da vida dessa pessoa, o que é possível para ela neste momento e aquilo que ela realmente possa conseguir para animar, inclusive, e ir fazendo outras e outras e incorporando outras pequenas mudanças. E quando vê, a vida está completamente transformada, porque foi assim que foi o meu processo, foi assim que foi o meu. Por isso que eu gosto de chamar de fluxo de transformação, né? Que está ocorrendo ainda. Não foi um processo que teve início, meio e fim, mas é um fluxo que tá aí. Ele é constante. Tem altos e baixos, mas ele está aqui, ele é constante. Isso é muito legal. Ó, então, bora lá para você anotar coisas importantes para fazer. A primeira coisa muito importante é não olhar onde meu coleguinha tá. Então, se eu tenho um amigo, uma amiga, um irmão, sei lá quem, que é super, hiper, ultra saudável, que pratica yoga todo dia, ou sei lá, faz esporte todo dia, tem uma alimentação mega correta, eu não vou olhar para essa pessoa, porque não é essa pessoa que é a minha referência. A minha referência sou eu mesma e onde eu estou nesse momento. Então, a sua referência também é você mesma ou você mesmo e onde você está neste momento. Onde você está? Identificando isso, aí a gente vai para o segundo movimento, que é onde você quer chegar. A vida saudável que sua amiga, amigo ou X pessoa leva é a que você quer ter? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Tipo, o seu ideal de saúde é esse? Ou você quer algo diferente? Ou você quer, por exemplo, tá? Não precisa ser esse. Ou uma vida saudável para mim é aquela que eu não sinta nenhuma dor, que o meu corpo esteja desinflamado,
mas que de vez em quando eu possa sentar, bater um papo com o meu amigo, com a minha amiga e tomar uma taça de vinho, 2 taças de vinho e tá tudo bem. Pode ser esse o seu ideal de vida saudável e não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que você tem que saber qual é o seu ideal de vida saudável neste momento e lembrar que esse ideal pode mudar. Ele não é uma meta a ser alcançada e ponto. Ele é uma meta para este momento? É. Mas ele é a única, exclusiva e vai ser eterna? Não. De repente, quando você chegar lá na frente, você fala, não é bem isso. Realmente eu quero praticar esporte todo dia, eu não quero beber, eu não quero isso e tá tudo bem. Saca que tem uma movência, por isso que eu gosto da ideia de fluxo. Então, retomando, você vai pensar, se observar para saber onde você está. Segundo, você vai identificar o que você quer por uma vida saudável neste momento da sua vida. A terceira coisa é que você vai adotar um hábito saudável por vez. Então, você vai trocar, faço tudo de uma vez, por faço uma coisa por vez. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que de café da manhã, o seu café da manhã tem muito ultraprocessado. Então, tem pão de forma, esse pão de forma você come com uma pastinha dessas, entre aspas, de patê industrializado, e toma um café e tá. E esse é o seu café da manhã. Você pode escolher substituir o seu café da manhã, incorporar, ao invés de ultraprocessados, você vai incorporar alimentos saudáveis para o café da manhã. Então, bom, ao invés de ser um pão de forma, eu vou começar a incorporar no meu café da manhã uma mandioca cozida com uma xicrinha de café, ou uma mandioquinha cozida, ou um pão de fermentação natural e integral, com algum tipo de pasta que eu mesma prepare, sei lá, uma geleinha de uva feita na hora. É muito fácil de fazer essas coisas, muito rápidas de serem feitas, e que você pode armazenar na sua geladeira, percebe? Então, assim, escolhi trocar este café da manhã. Quando que eu vou escolher outro hábito saudável para incorporar? Quando este já estiver assim. Aí eu escolho outro. Quando você se der conta, você vai perceber que você vai ter incorporado um monte de hábitos saudáveis e que você já vai ter saído de uma vida não saudável e está muito mais perto de um ideal de vida com saúde, de bem-estar, de menos inflamação, de menos estresse, porque o alimento, sim, ele contribui com a gente diminuir a ansiedade, diminuir respostas ao estresse que são muito exageradas. Mas eu não estou falando só de alimento no episódio de hoje, eu estou falando também, pode ser de uma prática de exercício. Eu sou completamente sedentária, trabalho o dia inteiro no computador e vou incorporar uma caminhada de 20 minutos todo dia ao acordar. Perfeito. Percebe? Existem inúmeras maneiras de você incorporar hábitos saudáveis. Aqui nos outros episódios do podcast, eu te ensino várias dessas maneiras. Dá uma xeretada nesses episódios. Vê se tem alguma que você acha interessante começar e começa. E o mais importante, Van, e se mesmo essa uma única eu tiver aquele dia que não fiz, fiquei com preguiça e falei, que dane-se, hoje eu vou fazer outra coisa. Bom, no dia seguinte você retoma e tá tudo bem. Percebe? Menos peso, menos culpa e mais constância. É isso que a gente vai trabalhar todos os dias para você ter uma vida saudável e para você alimentar-se com a Ayurveda. Isso que é legal. Quando eu e a Gabi a gente montou o curso Alimentando-se com a Ayurveda, a gente pensou justamente nisso. Como que foi pra gente incorporar, pouco a pouco, uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, práticas cotidianas que aumentam a nossa saúde, que aumentam o nosso poder de digestão. Isso foi feito cotidianamente e ainda é. Então, essa é a chave de Alimentando-se com a Ayurveda. Por isso que está tão especial. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com você aqui. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!